Hoje nós vamos dar início, então, à parte 2 de aula das doenças do sistema urinário. Então, essa seria uma continuidade da aula que a gente teve anteriormente, no qual a gente já trabalhou algumas patologias, e agora nós vamos trabalhar mais uma das patologias que são comuns dentro do sistema urinário, que é o cálculo renal, né? Ou a urolitíase, né? Que seria esse processo de formação desse cálculo renal. Então, o cálculo renal ou um cálculo ureteral, um cálculo vesical, né? Então, são os locais onde esse cálculo, essa pedra pode vir a se formar dentro do sistema urinário. Então, ali na foto, na imagem, vocês conseguem ver, né, que a gente tem a formação desse cálculo, então, em início de ureter, né? Então, aquele primeiro cálculo ali de baixo para cima, na região de pelve renal, pode ter, então, em região ali de cálice renal, que são as regiões ali que já quase começa na região da medula renal, tá? Então, os cálculos, eles podem se formar nessas regiões, pode chegar a nível de bexiga, pode chegar a nível de uretra, então, ele pode se instalar em qualquer parte dentro do sistema urinário. O que seria, então, a urolitíase, né? Então, a urolitíase é quando tem a presença de um cálculo dentro do sistema urinário. E o que é esse cálculo, né? O que é essa pedra que se forma dentro do sistema urinário? Então, eles são formados devido ao aumento de substâncias cristalinas, né, dentro da urina. Então, quando há um aumento de sais presentes na urina, como, por exemplo, o oxalato de cálcio, fosfato de cálcio, ácido úrico, magnésio, entre outras substâncias. Então, quando há uma concentração dessas substâncias, elas começam a se unificar e formar esses cálculos. Então, esses cálculos, como a gente já viu, podem ser encontrados em qualquer lugar, né? E podem variar de tamanho. Então, eles podem ser desde minúsculos depósitos granulares, pequenas partículas, como se fossem areiazinhas, até cálculos que chegam a ter um tamanho de uma laranja, que aí são casos excepcionais que vêm a acontecer, tá? Mas esses cálculos, normalmente, eles são formados, né, de acordo com a quantidade desses sais minerais e do tempo que esses sais minerais, dessas substâncias, ficam umas próximas das outras, se elas vão ou não se aderir e formar um cálculo. Então, tem muita relação a formação desse cálculo com o estilo de vida da pessoa, né? Com as questões metabólicas de processar, então, esses sais, a questão, então, do volume hídrico dessa pessoa. Então, quanto mais líquido a pessoa toma, mais ela vai eliminar de urina e menos vai ter, então, a presença, a formação desses sais, a quais eles vão ficar próximos uns dos outros, podendo, então, se unir e formar esse cálculo, né? A questão da alimentação, uma alimentação com muito sódio. Então, tudo isso vem interferir na formação ou não desses cálculos dentro do sistema urinário. Na imagem ali, vocês podem ver, né, a presença desses cálculos renais em qualquer parte do sistema urinário. Então, eu posso ter a formação de um cálculo renal a nível de rim, né, ali, ó, exemplificando ali bem na região de pelve renal. Vocês descendo do rim, então, a gente tem os ureteres, né? Então, eu posso ter a nível de ureter, como eu posso ter a nível de bexiga também esse cálculo, a formação desse cálculo. Então, em qualquer região ele pode. Então, desde que ele parou, que ele se formou, ele permitiu a união desses cristais de cálcio ou cristais de outros sais minerais que a gente tem no corpo. Eu falo cálcio porque é o que é mais comum, né? Então, normalmente, a substância, né, que gera esse cálculo é o cálcio, tá? Então, é comum em qualquer parte do sistema urinário. O rim, tanto direito quanto esquerdo, normalmente é o local que mais tem a presença de cálculos, tá? Ali na região de pelve renal. E normalmente quando esse cálculo ele forma-se ali, ele fica alojado nessa região de pelve, tá? Porque a presença desse cálculo pode até ter cálculo de meio centímetro, 1 centímetro, ele presente ali na pelve renal,
ele não causa alteração na saída de urina. Então, a urina continua saindo do mesmo jeito e o paciente só vai mesmo, às vezes, sentir, né, um incômodo, um desconforto, uma dor abdominal, quando esse cálculo já pegar um tamanho um pouco maior. E dependendo do tamanho, esse cálculo ele pode sim cair a via de ureter, né? E se alojar ali em alguma curva, em algum local que é um pouquinho mais abaulado do ureter e ficar alojado ali também, como ir e ficar também na bexiga, tá? Então, em ureter e também em região de bexiga. Então, aqui para vocês verem um exemplo, né? Uns tamanhos de cálculo. Então, normalmente, esses cálculos, quando são pequenininhos, né, cálculos de 1, 2 milímetros, o indivíduo consegue eliminar ele sozinho, né? Então, ele consegue, através da urina, eliminar essas partículas sozinho, então não tem problema. Porém, quando esse cálculo ele cria uma proporção, ele fica um pouco maior, então não há possibilidade dele passar pelo canal de uretra, ele conseguir, então, ser eliminado, né? E aí tem que se entrar por algumas formas de tratamento cirúrgicos ou às vezes não cirúrgicos para quebrar esse cálculo em partículas menores para poder ser expelido normalmente. E quando ele é muito grande, que não tem como quebrar, aí teria que fazer uma cirurgia mesmo para remoção desse cálculo renal. Então, quando se tem uma concentração aumentada de cálcio no sangue e na urina, né, há então uma predisposição para precipitação, né, desses cristais de cálcio e a formação de cálculo renal. Aqui eu estou falando cálcio, mas a gente logo vai ver que existem outros tipos de cálculo renal, não só o de cálcio, porque em torno de 75 a 80% dos casos de cálculo renal vem do acúmulo, né, dessa precipitação, então, desse cálcio. Então, quando o organismo de uma pessoa tem excesso de cálcio, então, há um aumento na concentração de cálcio, tanto a nível de sangue quanto de urina, então, lembrando que o cálcio ele vai estar presente no sangue, na circulação, ele vai passar pelo rim para poder, então, ser filtrado esse sangue, e esse excesso de cálcio, ele vai o quê? Ele vai ser eliminado via urina. Então, eu vou ter uma urina com uma concentração grande de cálcio. E essas partículas de cálcio em excesso dentro da urina, elas vão o quê? Elas vão se precipitarem. O que seria isso? Se unirem. Então, é como se eu pegasse várias areias e eu unisse elas, grudasse uma na outra. Isso vai formar, então, uma pedrinha. E quanto mais tempo eu mantenho essa urina, né, essas partículas de cálcio, né, esses cristais de cálcio próximos um do outro, mais eu favoreço essa precipitação. Então, se eu tenho um indivíduo que toma pouca água e tem esse cálcio aumentado, tá? Então, se eu tenho esse indivíduo, o que vai acontecer? Ele vai ter uma urina, até ele ir ao banheiro e eliminar o ato miccional dele, essa urina vai ter uma concentração grande de cálcio e vai ficar muito tempo, né, mais tempo, o que? Esse cálcio em contato um com o outro ali dentro da bexiga, né? Porque lembra que a bexiga, para ela poder, então, abrir o esfíncter e ser liberado, vai em torno de uns 300 ml. Então, até chegar a esses 300 ml, esse cálcio ele ficou favorável, um fica próximo do outro e ele se precipita, tá? Tanto a nível de rim quanto a nível de bexiga. Então, isso favorece a formação desses cálcios, né? Dessas pedras à base de cálcio, tá? Então, só a gente relembrando um pouco da terminologia. Quando eu tenho um aumento de cálcio no meu exame de sangue, eu falo que o meu paciente tem hipercalcemia, tá? E quando eu tenho na urina, hipercalciúria. Então, esses são os dois termos que a gente fala, né? Quando há o diagnóstico, então, de aumento na concentração de sangue, de cálcio no sangue, hipercalcemia, ou de cálcio na urina, hipercalciúria. E quais são os fatores que predispõem, então, à formação de um cálculo renal? Primeiro, como a gente já falou no slide anterior, quanto mais tempo eu tiver esses cristais de sal, né, esses sais, né, que o cálcio seria um dos tipos aí desses cristais. Então, quanto mais tempo eu manter esse cristal um próximo do outro, eu vou ter o quê?
uma maior predisposição. Então, que situação que eu faço isso? Primeiro, quando eu tenho uma imobilidade de drenagem renal. Lembra na aula de retenção urinária? Então, a retenção urinária é quando, por algum motivo, há uma obstrução do trajeto e a urina fica retida, tá? Então, essa urina retida, ela vai favorecer, né, a união, né, a precipitação desses cristais de sal, tá? O câncer também faz isso, porque ele também, um dos itens, né, a retenção, o câncer gera retenção, o câncer gera alteração de função, tá? Claro, se eu tenho uma pessoa que já tem um exame com cálcio no sangue elevado, que a gente viu que é hipercalcemia, com cálcio na urina elevado, hipercalciúria, ou seja, ele tem maior cálcio dentro desse organismo e isso vai favorecer a precipitação desse cálcio. Uma infecção de sistema urinário. A infecção de sistema urinário, ela altera pH, ela altera, né, tem micro-organismos ali, esses micro-organismos eles se proliferam, geram uma inflamação local e isso favorece principalmente a formação de cristais de sal de estruvita, tá? Que daí é uma outra modalidade, é um outro tipo de cálculo renal que é mais comum, né, quando vem então de situações de infecção no sistema urinário. Então, pessoas que têm infecções recorrentes de sistema urinário, quando não se trata, que se estende a um longo prazo, ela pode ter, então, a formação de urolitíase, né? Mas aí não seria tanto a nível de cálcio, não é? O tipo de cálculo à base de cálcio, mas de estruvita. Estase urinária, então, claro, né? A parada de urina em alguma parte do sistema, tanto a nível renal, então vamos supor que eu tenho no ureter, né? Alguma inflamação, ou por um tumor, ou por um próprio cálculo mesmo, né? A urina não conseguir descer e chegar na bexiga. Essa urina vai começar o quê? A encharcar o rim. Esse rim vai começar a ficar cheio de urina. Isso vai gerar patologia e isso também vai favorecer o quê? A precipitação desses cristais. E claro, quem tem algumas patologias que já predispõe de forma genética a essa precipitação. Porque a gente tem no nosso metabolismo algumas substâncias que ajudam, por exemplo, a tirar o cálcio do organismo. Então, eu não vou ter essa concentração alta de cálcio. Então, se eu tenho patologias que interferem nesse metabolismo, né, de eliminação desse cálcio, por exemplo, eu vou favorecer, né, a formação de um cálculo renal, né, por oxalato de cálcio. Okay? E agora sim, vamos ver quais são os tipos de cálculos renais. Né? Então, eu falei renal, mas pode ser um cálculo uretral, pode ser um cálculo a nível de bexiga. Então, quais são os tipos de cálculos que a gente tem, certo? Primeiro, nós temos ali o cálculo de ácido úrico, tá? Então, ele corresponde em torno de 5 a 10% da formação dos cálculos, tá? Bom, o ácido úrico, então, ele é uma substância, né, que a gente tem no organismo e existe uma patologia que é a gota, certo? Ou alguns distúrbios que podem ter, que a pessoa pode ter, então, um aumento na concentração desse ácido úrico. E esse aumento de concentração favorece, então, o quê? A precipitação desses sais, né? Desses sais de ácido úrico e formação, então, de cálculo. Claro, de uma forma um pouco mais indireta, mas uma alimentação que favoreça também o acúmulo de ácido úrico no organismo também pode predispor, como, por exemplo, uma alimentação rica em purina, aspargo, miúdos, marisco, excesso de proteína, favorece, então, esse aumento de ácido úrico. A estruvita, como a gente já viu, né, que eu coloquei para vocês, que é bem comum, né, quando tem, então, a questão de infecção, né, como fator que leva, então, à formação desse cálculo, corresponde a 15% e ela tem a ver, né, com a urina, quando essa urina, alteração de pH, era uma urina mais alcalina. Como eu disse, a infecção, as bactérias alteram esse pH da urina, deixando ela mais alcalina, ela fica rica em amônia. Isso favorece, então, a precipitação de alguns sais que geram, então, esse cálculo de estruvita. Cisteína,
Então, é bem pouco, né, a incidência, em torno de 1 a 2%, mas ela é oriunda do quê? De um defeito genético, a qual a pessoa não tem uma absorção correta do aminoácido de cistina. Então, como ela não absorve corretamente, essa cistina ela pode ser, então, o quê? Precipitada e ter a formação de um cálculo e ficar ali a nível de sistema renal, sistema urinário, tá? E o cálcio, né? Então, o oxalato de cálcio é o mais comum de todos os cálculos de sistema urinário. Então, ele corresponde em torno de 75% de todos os cálculos renais, tá? E, como o próprio nome diz, ele vem pelo excesso de cálcio. Então, esse excesso de cálcio no organismo, que pode ser oriundo de patologias, né? Então, doenças inflamatórias de intestino, ou algumas outras patologias que levam então a ter esse aumento de cálcio no organismo, como também oriundo que de alimentação. Então, uma alimentação rica em cálcio e sódio e com excesso de proteína, ela leva então a esse aumento de cálcio dentro do organismo. Então, o excesso de sódio faz isso, a falta, porque o nosso corpo ele produz o cálcio de forma normal. Então, se eu pego e tenho uma baixa ingesta hídrica, então pessoas que têm uma ingesta hídrica inferior a 1 litro de água por dia, vai ter uma urina mais concentrada em cálcio. Isso vai favorecer a predisposição, né, a ter, então, essa urolitíase. Tá? Então, tem bastante a ver com alimentação também. Quais são as pessoas que podem ter urolitíase? Qualquer pessoa pode ter, tanto homem, mulher, hoje em dia até criança está tendo bastante quadro de urolitíase, tá? A incidência é maior na fase adulta, tá? E é maior no homem do que na mulher. Então, o homem de 30 a 50 anos tem uma incidência maior do que mulheres. Só que tem muita relação também com o estilo de vida. Então, o obeso, a pessoa que é sedentária, a pessoa que não tem uma alimentação correta, porque hoje a alimentação ela é muito pautada em quê? Né? A alimentação moderna nossa é muito enlatado, esses enlatados são ricos em sódio. Então, se a gente pegar uma embalagem no mercado de um hambúrguer, por exemplo, um hambúrguer congelado, essas comidas congeladas, né? Tem muito sódio. E esse excesso de sódio leva, então, à formação do oxalato de cálcio e a urolitíase. Quais são as manifestações clínicas da urolitíase? Né? Então, o que o meu paciente vai apresentar? Isso vai variar muito de acordo com o local. Como a gente viu, o cálculo ele pode ser a nível renal, de ureter, de bexiga. Então, dependendo da localização desse cálculo e o tamanho desse cálculo, ele vai ter alguma manifestação clínica. Então, quanto maior o cálculo, mais ele vai o quê? Alterar a função do órgão, né, do local onde ele está ali alojado. Então, se eu tiver no ureter um cálculo e ele obstruir esse ureter, eu vou ter o quê? Eu vou ter as dores, né? Eu vou ter dor, eu vou ter retenção urinária, né? Então, eu vou ter alguns sintomas. Agora, se não tiver obstrução do fluxo urinário, esse cálculo, ele pode, às vezes, nem gerar dor. Ele ficar ali e não gerar nenhum sintoma. Mas o principal sintoma é a dor. Principalmente quando são casos de emergência. São casos que têm obstrução. Então, quando se tem uma obstrução de ureter, né, tanto a nível próximo de rim ou ureter mais próximo de bexiga, vai começar a acumular urina dentro do ureter. Essa urina ela vai chegar, então, até a região de pelve renal. E isso vai dar uma dor aguda, né? Dizem, né, eu nunca senti uma dor de cálculo renal, mas dizem que é uma dor de uma forma cortante, uma dor em região de bexiga, né, uma região de abdômen ali, região suprapúbica ou hipocôndrica, que vem muito a ser parecida com a dor do parto normal, de tão aguda e intensa que é essa dor, tá? Quando eu tenho um cálculo a nível renal, tá? Que tem alteração de rim, que ele está tão grande que ele está alterando, inflamando a região do rim, a dor vai ser então no local desse rim. Se for rim direito, a dor vai ser no flanco direito. Se for esquerdo, a dor vai ser no flanco
esquerdo, tá? Essa dor, ela vai ser tão grande que vai gerar náuseas e vômitos, né? Então, o quadro de náusea e vômito vem justamente acompanhado por conta dessa dor aguda, cortante, intermitente, que causa ali o cálculo renal. Vai gerar febres, calafrios, justamente por quê? Porque essa estase da urina, esse cálculo, quando ele passou pelo trajeto, né? Então ele saiu do rim, pegou o ureter, até ele ficar estacionado, até ele ficar parado ali, ele vai irritando a mucosa desse ureter, desse rim. E essa irritação, essa estase também de urina, vai gerar uma infecção. E essa infecção, então, vai gerar os sintomas de febre, calafrio, tá? Que é um sintoma comum aí de uma infecção. Hematúria, então, como eu disse, esse cálculo ele vai andando. Então, ele vai andando, ele não é um cálculo redondinho, ele tem pontas. E conforme ele vai caminhando ali pelo sistema urinário até ele ficar parado, ele vai o quê? Lesionando, ele vai de uma forma abrasiva, né? Tendo uma ação na mucosa. E essa ação vai gerar o quê? A saída de sangue. E esse sangue, então, vai estar presente na urina, que é o quadro que a gente chama de hematúria, presença de sangue na urina. Por conta, né, dessa inflamação do local, ou de rim, ou de ureter, ou de bexiga, e também a predisposição desse quadro de infecção, isso vai gerar o quê? Uma distensão do abdômen. Isso também vai gerar o quê? Piúria. Então, o que seria a piúria? Piúria é o pus na urina, né? Então, vai ser essa urina com presença de pus. E o pus nada mais é do que a morte de leucócitos. Então, se eu tive uma ação, né? Então, lesão. Esse cálculo é algo estranho para o organismo. Está lesionando a parede da mucosa de ureter, de pelve renal ou de bexiga, tá? Fazendo com que aconteça um quadro infeccioso. É óbvio que os nossos leucócitos, nossas células de defesa vão ali trabalhar e elas vão morrer, né? Então vai ter a apoptose, vai ter a morte dessas células de defesa. E isso vai gerar, então, a piúria. Pelo sistema urinário ser muito próximo, né, do sistema, da proximidade anatômica dele com ânus, né, com o nosso sistema gástrico ali, ele vai gerar um reflexo, certo? E pode vir a ter quadro de diarreia por conta disso, ok? Quais seriam os cuidados de enfermagem, então, frente à patologia, né? Frente à instalação desse cálculo, dessa pedra, né, aí dentro do sistema urinário? Primeiro, dor. Então, a gente viu que a dor é o principal sinal, é uma dor forte, uma dor intermitente, aguda. Então, o paciente ele vai relatar muita dor, ele vai alterar a posição no leito, né? Ele vai ficar numa posição mais fetal, porque é uma posição que protege um pouco mais a região, então ele sente um pouco mais de conforto. Então, vai ter que trabalhar essa questão da escala de dor, então avaliar a dor, intensidade, localização, então aplicar a escala de dor. Claro, utilizar medicamentos para colaborar então com essa dor e ver, né, reaplicar essa escala após os medicamentos para ver se o medicamento está tendo um efeito correto, se ele está amenizando esse quadro de dor do paciente. Encorajar o repouso no leito, técnicas de relaxamento, né? Então, para ele ficar menos tenso, menos relaxado, para ele não comprimir tanto os músculos ali de abdômen que pressionam, né? Então essa bexiga, que pressionam o sistema urinário, e isso aumenta o desconforto dele. A ingestão hídrica também é importante, porque quanto mais água ele toma, mais pressão causa dentro da bexiga e mais favorece, se for um cálculo pequeno, a ele ser liberado, a ele ser eliminado para fora. O banho quente também causa relaxamento. Então, tudo que favoreça o relaxamento, né, para não se ter uma compressão tão grande ali, para tentar, então, relaxar esse ureter, relaxar essa pelve renal, para que esse cálculo ele consiga, então, seguir o caminho e sair, a gente tem que fazer, ok? A ingesta hídrica também é uma forma, porque quanto mais água, né, passar ali pelo sistema urinário,
mais pressão vai se causar por conta dessa água. Então, é como se eu estivesse empurrando esse cálculo para o meio externo, tá? Então, isso vai auxiliar na descida. Então, são esses dois tipos de tratamento. Então, o primeiro, tratar a dor desse paciente, né, para que ele fique mais confortável. E o segundo, usar técnicas que favoreçam a saída desse cálculo renal. Ingesta hídrica e técnicas que eu vou fazer com que eu tenha o quê? Uma distensão de ureter, uma distensão ali a nível de pelve renal, para que favoreça, então, a saída desse cálculo renal. E se nada disso funcionar, aí sim a gente vai ter que ir para métodos de tratamento, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos. Quais são os tipos de tratamentos, né, a urolitíase? Bom, a urolitíase, como a gente já viu, são cálculos, né, que são formados ali no sistema urinário, normalmente mais a nível renal, tá? E quando o paciente ele não consegue de forma espontânea expelir esses cálculos, então vai se ter uma forma de tratamento, né? Vai se adotar um tratamento para colaborar, tá? Então, esses cálculos que são formados ali, eles podem, né, no transcorrer da vida, serem expelidos sozinhos. Então, se são cálculos de tamanho de 2 milímetros, 3 milímetros, né? Durante o ato de micção, esse cálculo ele pode ser expelido junto com a urina. Mas há situações em que não se pode expelir, principalmente quando esse cálculo está ali em torno de 5 milímetros, né? Abaixo de 1 milímetro ali. Então, a partir desse tamanho de 5 milímetros, né, que seria meio centímetro, é difícil o indivíduo conseguir expelir sozinho, necessitando de algum método de tratamento para colaborar, então, que esse cálculo saia. E aí que nós vamos entrar, então, nesses métodos. Quais são esses tipos de tratamento que dá para se utilizar? O primeiro tratamento que nós vamos falar é a litotripsia, tá? Também conhecida como litotripsia extracorpóreas por ondas de choque, né? Tem a abreviação LECO. Então, o LECO, ele é um tratamento utilizado, tá? Normalmente, quando o cálculo ele tem tamanho menor do que 1 centímetro, e ele é um tratamento à base de ondas de choque que vão quebrar esse cálculo em tamanhos menores, em partículas menores, para que se consiga, durante a micção, né, fazer a liberação desse cálculo renal. Bom, mas antes de, né, indicar o tratamento do LECO, ou da litotripsia, ou litotripsia extracorpóreas por ondas de choque, é importante que o médico, aqui no caso o urologista, saiba o tamanho desse cálculo renal, tá? Então, esse tratamento, ele é um tratamento não invasivo, né? Então, ele é um tratamento extracorpóreo, como o próprio nome diz, que tem um sucesso muito grande quando o cálculo tem um tamanho menor do que 1 centímetro, né? Chega a ter um sucesso de 75% na quebra desse cálculo em partículas menores. Quando o tamanho do cálculo é de 1 a 2 centímetros, então o sucesso do tratamento é em torno de 50%. E se esse cálculo for superior a 2 centímetros, o tratamento, então, né, ele pode ser eficaz em torno de 32%, tá? Então, como que funciona, né, nesse caso ali, o LECO, tá? Então, se vocês olharem ali na imagem, ó, tá cheio de cálculos renais, né, de pedras ali nos rins, nessa região ali, ó, de pelve renal, tá? Normalmente, quando esse cálculo tá ali, né, que é o local que mais se forma mesmo os cálculos, ali na região de pelve renal, esse cálculo, ele não interfere, né, na formação da urina e nem na sua drenagem para o meio externo, no ato de micção. Então, a urina está sendo formada, ela passa por ali, onde está nessa região desses cálculos, ela pega o ureter, chega na bexiga e é liberada via uretra, tá? Normalmente, ok? Quando se vai, então, fazer a emissão dessa onda de choque, né, que é a segunda imagem ali que vocês estão vendo, essa onda de choque que vai ser emitida, quando ela alcança o cálculo, ela vai quebrar ele em partículas menores. Então, se eu tenho um cálculo de 1 centímetro, por exemplo, ele vai se quebrar em várias partículas. Ele vai se quebrar até chegando ali, né, em várias partículas de
2 milímetros, e isso vai permitir o quê? Que aí sim, de forma espontânea, o indivíduo consiga liberar. Então, esse cálculo consegue pegar o canal do ureter para poder, então, sair, né, do organismo. Porque ele, no seu tamanho original, ali de 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros, ele não consegue passar pelo ureter. E quando ele é quebrado em partículas menores, ele consegue passar pelo ureter. Então, a primeira coisa é entender o tamanho. Então, se esse cálculo for muito grande, um tamanho superior a 2 centímetros, aí não se indica a litotripsia extracorpórea por onda de choque. Aí se indica outros tipos de tratamento que a gente vai ver adiante. Além do tamanho, o urologista também tem que verificar a densidade, ou seja, quanto duro é esse cálculo. Porque se esse cálculo for muito duro, a onda de choque não vai conseguir quebrar ele. Tem que fazer um outro tratamento, via laser, via outra coisa, né? Mas a onda de choque não permite essa quebra. Então, como que o urologista sabe disso, né? Primeiro pelo exame de urina. Então, pelo exame de urina, ele consegue saber que tipo de cálculo é, né? Então, a gente viu ali atrás na aula que existem, né, oxalato de cálcio, estruvita, existem vários tipos de cálculo. Então, ele consegue saber qual é a formação desse cálculo. E por um exame de tomografia, ele consegue ver, então, a densidade, né? Avaliar quanto duro está esse cálculo. E aí sim ele vê se a LECO, né, ela é indicada ou não. E também é importante saber a localização desse cálculo. Porque a LECO, ele é um tratamento para casos não de urgência. Então, eu não posso já ter uma obstrução de canal de urina, né? Por exemplo, esse cálculo ele não pode estar na uretra, ou, por exemplo, no ureter, e já está obstruindo o canal, não permitindo, então, que essa urina seja drenada para o meio externo. Porque isso daí seria um tratamento de urgência, tá? E esse procedimento, a litotripsia, ela é eletiva, porque ela não é imediato. Então, a partir do momento que se quebrou, não vai de forma imediata drenar esses cálculos dessas partículas menores. Tá? Pode sim fazer a litotripsia fora de nível de rim o cálculo, como o ureter, mas não em casos de urgência. Tá? Então, ele não é recomendado para casos de urgência. Então, é casos em que chegou-se ao diagnóstico de que tem um cálculo, que ele tem um tamanho maior ali, ou menor que 1 centímetro, então não dá para se expelir sozinho, e aí, mas está tendo ato miccional normalmente. Então, é nesse caso que faz a litotripsia, né, por ondas de choque. Então, como a gente viu, como ela é extracorpórea, então não é uma intervenção cirúrgica, tá? Então, o paciente ele não vai para um centro cirúrgico para fazer esse tratamento, ele não é invasivo, ok? É uma máquina de ultrassom, né, ou de raio-x, então tem uma máquina a qual eu tenho acoplado a essa máquina um aparelho de ultrassom ou um aparelho de raio-x, e essa máquina permite a visualização desse cálculo. E essa mesma máquina vai emitir, então, as ondas, né, de choque de forma externa ao corpo. Então, esse choque ele vai pegar a pele do paciente, vai chegar até o local onde está o cálculo, vai então emitir o choque e esse choque vai quebrar essa pedra em várias partículas, tá? Quando ele emite o choque, ele consegue pegar um raio de 1 centímetro. Então, todos os cálculos que tiverem em um raio de 1 centímetro aonde foi acontecer o choque, há então a quebra dessas partículas, né? Oriundas aí desse cálculo renal. É necessário sim uma anestesia, tá? Mas no caso, uma sedação leve nesse paciente. Então, não se faz anestesia geral ou raquianestesia. Então, é um procedimento feito em ambulatório. Então, só se faz uma sedação por conta de algum desconforto que o paciente venha a ter, que ele venha a se mexer e tirar da posição onde foi identificado o cálculo, né? Para que realmente essa onda de choque caminhe até o local correto, tá? Cada vez que a máquina dispara, né, ela libera esses tiros de ondas, ela libera em torno de 2.000 a 4.000 tiros de ondas. Tá? Então, ela precisa, esse cálculo para ser quebrado, ele tem que receber várias ondas de tiro para que realmente aconteça um choque e ele venha então se quebrar em partículas menores.
O procedimento dura em torno de 1 hora, uns 40 minutos mais ou menos. Ao término do procedimento, né, liberando a sedação, o paciente já vai para casa, então ele não precisa ficar hospitalizado. E quais são as complicações que podem acontecer, né, após então o tratamento de litotripsia extracorpórea, né, por ondas de choque? Como vão ser emitidos ondas de choque, né, dessa máquina de forma externa até alcançar o cálculo, então ela vai pegar a pele do paciente. Então pode sim, né, essa onda, quando passar pela pele, gerar um hematoma local, tá? Assim como gerar também a nível de rim, porque esse choque ele pega, então esse cálculozinho, ele pode, na hora que ele vai se quebrar em várias partículas, ele pode então lesionar um pouquinho a parede, né, do local, da mucosa ali onde ele está, né, se for de um ureter ou se for ali a nível de pelve renal, e gerar também um hematoma, né, por causa desse atrito que teve. É comum também, posteriormente a isso, justamente por essa leve lesão que acontece, gerar uma infecçãozinha urinária, né, depois do procedimento. Então, essas são as complicações que podem vir a acontecer. Quem são os pacientes que não podem se submeter a uma litotripsia por onda de choque extracorpóreo? Tá? Primeiro, a gestante. Então, não é recomendado para a gestante esse tipo de tratamento. O paciente que tem infecção de trato urinário, então o paciente tem que tratar essa infecção de trato urinário primeiro, para depois poder fazer o tratamento. Então, antes deste procedimento, é solicitado a realização de um exame de urina para verificar se esse paciente não tem um quadro de infecção de trato urinário. E também é importante ver se o paciente ele não tem alguma patologia que gere obstrução de canal retal. Então, ele pode ter, às vezes, um tumor, ele pode ter alguma deformidade anatômica, algum problema genético, então ele pode ter alguma situação que já tem uma obstrução de canal. Então, não adianta fazer a litotripsia se tem uma obstrução do canal renal, né? De canal renal, de ureter, de... Então, como é que vai se expelir? Como é que esse cálculo vai descer se está obstruído, tá? Crianças também não é indicado, tá? Não que não pode. Então, há situações que até o urologista faz. Mas crianças muito novas não se indica o procedimento. Por quê? Porque o pulmão, ele está muito próximo ali da região de rim. Então, a liberação dessa onda de choque pode chegar a pegar a área de pulmão, tá? Então, por isso que não é indicado. E pacientes que fazem uso de anticoagulante, tá? Então, o paciente que faz uso de anticoagulante, ele tem que parar com a medicação antes, justamente como a gente já viu nas complicações, o hematoma, que é um extravasamento de sangue, né? Que é uma lesão ali que extravasa sangue do local. Então, o hematoma é uma complicação que pode acontecer. Se esse paciente faz uso de anticoagulante, então não vai se conseguir o corpo dele, né, estancar esse leve sangramento que aconteceu. Por isso que ele tem que parar. Agora, se o paciente tem algum problema de coagulação, né, se tem alguma doença, a falta de algum componente que faz parte do processo de coagulação, também não é recomendado a realização do... Bom, agora a gente vai, para visualizar um pouco melhor, né, nós vamos ver um vídeo que traz um exemplo ali da litotripsia, até para vocês conhecerem um pouquinho de como que é essa máquina, de como que é o método do procedimento, tá? Então, nós vamos visualizar aqui um vídeo que foi feito por um urologista, o Dr. Cláudio Ambrogini. Bom, então essa é a máquina que é utilizada. Então, ó, ela tem o aparelho de raio-x acoplado, então ele consegue visualizar a localização do cálculo, desde que esse cálculo seja radiopaco, né, que dê para ver por meio de um raio-x. Então, se faz previamente toda a identificação da onde que é, e aí, então, faz a aplicação das ondas de choque. Então, é liberado as ondas, ó. Então, é disparado ali as ondas de choque extracorpóreas. Então, como a gente viu, são em torno de 4.000, né, 2.000 a 4.000 liberações.
Essa máquina, além do raio-x, ela pode ter um ultrassom acoplado. Então, essa seria a visualização quando se visualiza por meio de ultrassom e não de raio-x. Então, pelo ultrassom, você consegue ver as pedras, os cálculos que não são radioopacos. E aí, ó, essa onda chega até o cálculo, quebra ele e libera, então, ele para o meio externo, tá? Então, é um procedimento simples, ele é um procedimento, né, como vocês viram, não é invasivo, é feito em ambulatório, só que tem todas aquelas restrições em relação ao tamanho do cálculo, em relação à localização, em relação à dureza desse cálculo, né, para ser, então, recomendado. Agora nós vamos falar um pouquinho de uma outra modalidade de tratamento da urolitíase, que é a ureterolitotripsia. Bom, então nós vimos anteriormente, né, a litotripsia por ondas de choque extracorpórea, tá? Então, quando aquele tratamento ele não surte um efeito positivo pelo tamanho desse cálculo renal, por ser uma situação de urgência, que já está tendo uma estase, né? Então já tem uma obstrução por conta desse cálculo. Então tem que se optar por um tratamento agora, então, cirúrgico. A ureterolitotripsia, ela tem o objetivo, né, de fazer a fragmentação e a retirada do cálculo, porém a via para que isso aconteça agora é por meio do ureter, tá? Por um método endoscópico, ou seja, não vai ter nenhum corte cirúrgico esse tratamento, porém, por meio da endoscopia, né, por meio de um método endoscópico, vai-se então entrar no sistema urinário, vai passar ali pela uretra, vai pela bexiga, vai chegar ao ureter ou ao rim, então vai alcançar esse cálculo renal através desse trajeto. Então não há necessidade de incisão ou de algum corte, pois ele é realizado pelo orifício da uretra, então é permitido acessar as vias urinárias sem uma grande agressividade. A cirurgia, ela, como a gente viu, é por meio de um método endoscópico, que a gente chama de ureteroscópico. Então, o ureteroscópico, ele é um aparelho a qual ele permite, ó, se vocês olharem a imagem, ele permite, através do canal da uretra, você adentrar o sistema urinário e ir até o local que está, então, alojado, que está parado ali esse cálculo renal. Então, esse aparelho, ele é flexível, né? Se vocês olharem ali, ele é endoscópico, então ele permite a visualização. Então, conforme vai introduzindo essa sonda, vai se visualizando todo o trajeto, toda a mucosa, e vai se também observar aonde que está esse cálculo renal, tá? Então, ele vai ser introduzido ali pelo canal da uretra, ele vai atingir bexiga, vai seguir direção de ureter, até ele alcançar o cálculo. E aí, se esse cálculo tiver em área, por exemplo, de pelve renal, ele vai até a pelve renal, a qual depois disso é possível, né? Então, abraçar esse cálculo e jogar o laser para que possa quebrá-lo em pequenos fragmentos e depois, então, tá retirando esses fragmentos ali do local. Aqui uma outra imagem, então, mostrando o ureteroscópico, só que daí ele introduzido, ó, então na imagem você consegue ver, né, o médico ali, ele introduziu pelo canal da uretra, como se fosse uma sonda vesical, tá? Então ele introduz pelo canal da uretra, ele adentra a bexiga, né? Lembrando que a nossa sonda vesical de demora ou a de alívio, ela vai até o início da bexiga só. Então a gente não entra dentro ali de ureter com sonda. Agora, esse aparelho sim, tá? Ele, então, permite pegar o ureter e ir até a região onde ele está com o cálculo, ok? Aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo, né, que é mais fácil de visualizar, é mais fácil de entender esse processo, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês terem uma noção de como que é, então, o procedimento ali. Então, ali, ó, o cálculo saiu da pelve renal, ele migrou e, nesse caso, ele parou no ureter,
tá? Ele parou e teve uma estase urinária ali. Então, ele ficou impactado e começou a urina a ficar retida naquele local até vocês viram que ele dilatou o local. Então, é algo de urgência para ser realizado. Esse, então, é o aparelho ureteroscópico. Ali você vê o cálculo ó, impactado lá no canal do ureter. É possível, ó, com o aparelho, depois fazer a apreensão dele. Ó. Então, foi introduzido até lá, apreendeu, ó. Então, é como se fosse uma redinha que fixa esse cálculo. E aí sim é liberado, né, o laser para que aconteça a fragmentação desse cálculo. Então, quando ele fragmenta, olha lá, o efeito do laser. E é óbvio que quando faz isso, esses pequenos fragmentos, eles batem na parede do ureter. Você vê até que começa a sangrar, que começa a dar uma lesãozinha nessa parede. E aí depois, como se fosse com uma pinça, vai pegando esses pedaços. Como tem, então, essa lesão de parede de ureter, é preciso instalar ao término do procedimento esse dispositivo que a gente chama de catéter duplo J, para que não tenha, então, o fechamento, né, do ureter, que ele não colabe, tá? Então, para ele não ficar ali parede com parede. Então, tem que colocar esse duplo J no final. E daqui a pouco, um pouquinho mais para frente, a gente vai ver o que é o duplo J e entender um pouquinho mais sobre ele. Eu vou passar agora para vocês um outro vídeo que ele traz um pouquinho mais realístico, tá? O procedimento, para vocês terem uma noção um pouco maior, tá? Então, aqui já está no centro cirúrgico, então ele é um procedimento realizado em centro cirúrgico, tá? Ali está, ó, o aparelho ureteroscópico e ele vai sendo introduzido, ó, dentro da uretra. Então, o cirurgião, né, ele consegue estar observando. Então, o médico ele consegue observar a ponta desse ureteroscópico até alcançar o cálculo. E aí, quando ele alcança o cálculo, ele vai o quê? Disparar a luz do laser. Então, ó lá, dá para visualizar, ó, pela imagem. Então, ele dispara e vai fragmentando, ó. E depois que ele fragmenta, ele vai retirando, como se fosse com uma pinça, cada fragmento. Então, observando aí pela luz da visualização do ureteroscópico, toda a quebra desse cálculo. E aí depois no final tem como se fosse uma pinça na ponta que vai recolhendo, né, para fora. Então vai-se várias vezes, né? Tira os pedacinhos, volta e vai retirando todos esses pedaços menores que ficaram ali. Quando os pedacinhos fragmentados são muito pequenininhos, aí ele consegue ser expelido depois sozinho. Só que como há uma irritação, uma inflamação, né, no canal do ureter ali, e há um risco desse canal inflamar e ele fechar e não acontecer a drenagem da urina, é necessário colocar esse duplo J. Ó. Vocês viram que foi passado primeiro um fio guia e depois que tira esse fio guia, ó, tirando o fio guia, né, fica então esse material plástico, certo? Lembra bastante uma sondinha. Ele fica uma extremidade no rim e a outra extremidade na bexiga, né? Por isso que a gente chama ele de duplo J, ó, que ele fica parecendo um Jotinha na ponta. Depois de algumas semanas, então, se puxa esse catéter, retira ele e o paciente, então, finaliza todo o procedimento, tá? Então, esse duplo J, ele fica por um período só, ele não fica por um período muito grande, não, tá? Algumas semanas, no máximo um mês ali, até parar toda essa fase inflamatória. Então, mostrando ali novamente, ó, então, ó, o caminho ali, ureteroscópico, até ele chegar no cálculo. E aí, dispara o laser, e esse laser vai fragmentar esse cálculo em pedacinhos menores, tá? Então, esses pedaços menores, para que eles possam, então, ser retirados posteriormente por essa pinça, né, que o aparelho tem. Então, depois que quebra, vai, então, recolher, né, pedaço a pedaço e está retirando,
tá? Então, esses dois vídeos conseguem visualizar, ele dá uma visão bem interessante de como que é. Ok, agora que nós vimos os dois vídeos e vocês entenderam um pouquinho de como que é o procedimento da ureterolitotripsia, tá? Então, vamos recapitular um pouquinho. Então, a ureterolitotripsia, então, ela é um procedimento que não tem incisão cirúrgica, tá? Então, vocês viram que é por meio citoscópico, que é utilizado ureteroscópico para isso, tá? Mas ele tem que ser feito no centro cirúrgico. Então, o paciente, ele vai ter que ser anestesiado para passar por esse procedimento. Normalmente, a anestesia que ele vai receber vai ser uma raquianestesia ou uma anestesia geral, tá? E quando que vai se utilizar esse procedimento da ureterolitotripsia? Quando, né, a LECO, né, que é a litotripsia extracorpórea por onda de choque, quando ela não tem como ser realizada, tá? Então, a primeira escolha sempre é a LECO. Se a LECO não tiver como, né, que é a litotripsia extracorpórea, não tiver como ser realizada, porque esse cálculo é grande, ou porque ele é muito duro, ou porque é uma situação de urgência que teve, é igual vocês viram no primeiro vídeo, teve então uma estase urinária, isso gerou o quê? A retenção, então tem que imediatamente retirar isso, porque a urina ela tem que ser drenada, porque senão ela vai causar uma lesão, uma patologia por conta disso. Então, nesse caso, vai para o centro cirúrgico e realiza esse tipo de procedimento, que é a ureterolitotripsia. Como a gente viu, né, ali nos dois vídeos, a ureterolitotripsia, né, então, ela vai fazer o quê? Ela vai fragmentar aquele cálculo e ela vai retirando, por meio dessa pinça aí da imagem, ela vai retirando os fragmentos, né, daquele cálculo renal. Porém, né, quando dispara-se esse laser naquela pedra, isso vai gerar uma inflamação do ureter, tá? Ou uma inflamação ali de pelve renal, que é bem... A pelve renal seria onde começa o ureter e finaliza ali a parte do rim, tá? Então, vai causar uma inflamação, certo? Então, o que tem que se fazer? Vai ter que se usar um dispositivo para que essa inflamação não gere um colabar, né? Não faça com que as duas paredes do ureter ela se encoste e faça daí com que não drene a urina. Então, para que isso não aconteça, e é comum, é de se esperar essa inflamação ali, né? Para que não tenha o fechamento ali do ureter, vai se instalar um catéter duplo J. Então, lá no vídeo vocês viram o catéter. Então, ele é de um material mole, mais emplastificado, né? Então, ele é maleável. Então, primeiro vai se passar um fio guia, né? Que é para passar por todo o processo, como se fosse pegar a frente do caminho, né? Então, esse fio guia vai passar, porque ele é muito molinho, esse catéter. Então, se você for querer passar o catéter, ele é muito molinho, ele vai se enrolar, ele não vai passar. Então, precisa desse fio mais endurecido para que esse catéter chegue até o rim. Então, quando ele chegar lá no rim, aí sim, vai se tirar o fio guia e o catéter, né, vai ficar ali dentro. Então, na imagem vocês conseguem ver, ó. Então, esse catéter ele vai ficar uma ponta dentro da bexiga e a outra ponta lá na pelve renal, tá? Então, como ele passa, na hora que tira o fio guia, por ele ser tão molinho, as duas extremidades, elas se levantam e formam esse J. Por isso que é catéter duplo J. Então, ele fica na pelve renal e na bexiga. E ele vai ficar instalado durante um tempo, que ele, depende da marca, diz que pode ficar até 90 dias, tá? Porque não é utilizado esse catéter só para esse tipo de cirurgia. Existem outras patologias que também são utilizadas, mas normalmente se utiliza ele durante a fase inflamatória desse ureter. E no caso da ureterolitotripsia, a fase inflamatória ali é em torno de 2 semanas a 4 semanas, ok? Nessa imagem aqui, ó, através do raio-x você consegue ver, claro, a gente não consegue ver as estruturas moles, porque é uma imagem de raio-x, mas ele é radiopaco, ó, então eu consigo no raio-x ver se o catéter está certinho, se ele está uma extremidade no rim, a outra extremidade está na bexiga. Okay? E quando a ureterolitotripsia não é indicada? Quando não dá certo realizar esse procedimento através da uretra, sendo necessário, então, usar uma outra técnica para ir até esse cálculo renal,
o quebrar e retirar ali do sistema urinário. Então, nós temos agora, né, o último tratamento, que é a nefrolitotripsia. Então, esse tratamento aí já é um tratamento invasivo, a qual vai se fazer, então, de forma percutânea, vai se fazer, então, uma incisão na pele para se chegar até o rim, o ureter, para, então, quebrar, né, quebrar esse cálculo, né, poder extrair ele. Então, a nefrolitotripsia, ela é usada para tratar cálculos maiores. Um trato percutâneo é formado e a gente utiliza um nefroscópio, tá? Então, lá na ureterolitotripsia, usava o ureteroscópico, que é o aparelho que eu ia através do canal da uretra chegar até o cálculo renal. Nesse caso aqui, na nefrolitotripsia, a gente usa um outro aparelho que chama nefroscópio, a qual você vai fazer uma incisão percutânea, uma incisão na pele do paciente ali na região de rim e vai então introduzir esse aparelho até chegar ali na região de pelve renal, na região de ureter, tá? Vou passar para vocês mais um vídeo para vocês entenderem melhor esse processo, né, de como que se dá a nefrolitotripsia, tá? Então, a partir desse vídeo aqui vai ser fácil vocês entenderem a diferença desses 3 tipos de tratamento. Então, ele é utilizado para cálculos quando grandes. É feito, então, uma punção, ó, de forma percutânea, até chegar ali na região de pelve renal. Depois tem que se fazer uma dilatação desse trajeto para que se consiga introduzir o nefroscópico. Vai, então, fragmentar o cálculo e aí fazer a finalização do procedimento, tá? Para drenar todo, então, esse cálculo, né? Esses fragmentos que ficaram lá dentro. Então, para vocês olharem agora a nível de raio-x, né? Então, as imagens, ó, vocês conseguem olhar ali no contraste os cálculos renais. Então, foi feita a punção, então passado primeiro o fio-guia, depois a etapa da dilatação para colocar o nefroscópico. Ali, ó, a fragmentação. Então, o processo é bem parecido, tá? Com a uretrolitotripsia. Então, vai se quebrando, ó, fragmentando todo o cálculo renal. E aí vai pela pinça, né, ó, retirando os fragmentos também. E o último passo, né, ali, ó, a drenagem, para poder retirar todos esses fragmentos. Então, se vocês observarem, se a gente comparar a ureterolitotripsia, tá, e a nefrolitotripsia, são procedimentos bem parecidos. A diferença é como acessar esse cálculo renal. Um vai ser via canal de uretra e o outro vai ser através de uma incisão percutânea para alcançar ali a região onde está esse cálculo. Então, na imagem aqui, ó, vocês conseguem observar. Então, o rim, ele fica alojado na parte posterior, ali na região de flanco. Então, vai se fazer uma punção percutânea nessa região. Então, é em centro cirúrgico que é feito esse procedimento. É realizado através de anestesia, tá? Então, é feito anestesia geral, normalmente, ou alguma anestesia regional ali para esse procedimento, ok? E vai, então, através desse aparelho nefroscópico, chegar até o local e aí, então, pulverizar ele, né, por meio do laser ou por meio de um atrito mecânico, vai se retirar, então, cada fragmento desse, só que a via agora é por via percutânea e não via uretra, igual é feito na ureterolitotripsia. Quais seriam, então, as medidas, né, que a gente deve instruir aos nossos pacientes para prevenir a recorrência do cálculo? Porque o fato dele ir para o centro cirúrgico, realizar a nefrolitotripsia, a ureterolitotripsia, ou ir para um ambulatório e realizar a litotripsia extracorpórea, não quer dizer que esse paciente nunca mais vai ter o problema de cálculo renal. Tá? Então, ele pode sim vir a ter essa urolitíase novamente. Então, ele pode ter uma nova formação de cálculo ali no sistema urinário dele. Como a gente viu, são vários fatores. Então, se ele continuar tendo acesso àqueles fatores que levaram ele a ter a formação daquela
para aquele cálculo, ele vai continuar tendo cálculo para o resto da vida. Então, a gente tem que encorajar modificações na dieta. Então, a gente viu que muitos cálculos têm a ver com o consumo dos alimentos que se faz no dia a dia. Então, evitar o excesso de sódio, alimentos industrializados, embutidos, o volume hídrico ingerido diariamente, né? Atentar para qualquer infecção urinária recorrente, maltratada, que isso pode vir a formar também cálculos, certo? A atividade física também é bem importante, porque ela melhora a circulação, e se melhora a circulação, também melhora a filtração renal, né? Atentar aos medicamentos, porque existem medicamentos que causam retenção urinária. Então, a retenção urinária favorece ainda mais, né, a formação desses cálculos. Então, em alguns indivíduos é até prescrito o uso de diurético, justamente para ter uma eliminação maior desses sais e não ter a formação dessa urina. Então, orientar o paciente a seguir todos esses mecanismos para que ele não venha a ter uma recorrência desse cálculo. Tá? Há cálculos que são assintomáticos. Então, hoje você deve estar pensando, será que eu tenho cálculo renal? Será que eu não tenho cálculo renal? Né? Então, pode ser que todos nós tenhamos, né? Principalmente se você está ali na faixa etária a partir dos 20 anos, 30 anos, que é a faixa etária que tem maior permanência, né, da doença. Então, pode ser que a gente tenha, sim, no nosso rim, a formação de pequenos cálculos renais. Pode ser que a gente elimine via urina e nem perceba por serem tão pequenininhos, tá? Então, eles podem permanecer por anos quietinhos e não ter um crescimento significativo, ou seja, que gere um sintoma, que gere um desconforto, que gere algo que nos leve a buscar um urologista para fazer um diagnóstico. Então, pode ser sim que nós tenhamos, né, cálculos pequenos e eles sejam assintomáticos. Porém, quando identificado um cálculo em um tamanho que já dá para fazer uma litotripsia extracorpórea, né, é indicado já fazer então a fragmentação dele em cálculos, em fragmentos menores, para que se consiga eliminar sozinho, para que ele não venha a obstruir, porque depois que obstrui, esse rim ele não vai conseguir drenar a urina, então essa urina vai encharcar, ele vai dilatar, então ele pode ter complicações por conta de uma obstrução. Ok, alunos? Então, nós finalizamos mais uma patologia do nosso sistema urinário, a urolitíase, e chegamos ao fim, então, dessa aula. Eu quero que vocês agora correm lá para o SIGA A. Abaixo dessa aula tem a parte 2 da aula. Então, tem um vídeo que é uma entrevista com o urologista, a qual ele traz algumas curiosidades, algumas dúvidas, né, que a gente pode ter quando se trata da urolitíase. Então, eu quero que vocês correm lá, assistam aquele vídeo e qualquer dúvida, vocês podem estar me contactando via WhatsApp, ok? Bom estudo aí para vocês!